Olá, irmãos amigos. Mais uma vez estamos aqui agradecendo a Deus pelas suas infinitas misericórdias. Ah, Ontem tratamos do assunto mostrando a questão do nascimento de Moisés, anteontem da nação escrava. Hoje nós vamos tratar de um Moisés maduro. Amanhã começaremos uma série de 7 mensagens, ainda no capítulo 3, explicando quem é o Eu Sou. Quando Deus respondeu a Moisés: diga que eu sou o que sou. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar uma série de 7 mensagens explicando que aquele eu sou é Jesus. Hoje nós vamos mostrar, irmãos, o anjo da sarça ardente e também a sarça, essa parte do capítulo 3, mostrando que este anjo também é a pessoa de Jesus Cristo. Também, aqui no capítulo 3. Então, Jesus no Velho Testamento, ele está em todas as páginas. Não tem como tirar Jesus nenhuma página da Bíblia. Ele é o centro de tudo. Precisamos compreender isto. Essas mensagens, esses estudos, irmãos, são livres. Você pode propagar nos seus grupos de WhatsApp. Se você puder se inscrever no canal e dar um like, vai nos abençoar. Se você tentar dar o like sem se inscrever, ele não aceita. Então, se você se inscrever no canal, o que acontece? Você vai ajudar a plataforma do YouTube, ela vai divulgar mais a mensagem. Então, essa mensagem vai ter um alcance maior. Se você puder fazer isso, se você puder ter um parente, se você puder para ele se inscrever, somente para ele se inscrever lá, não ficar recebendo as notificações nem nada. Quando ele se inscreve, já vai aumentar essa proporção do YouTube jogar mensagem para frente. Se puder fazer isso, nós agradeceríamos, porque vai nos ajudar. Se puder pedir para os seus parentes, amigos se inscreverem, vai dar um número maior para nós e o YouTube vai jogar essas mensagens para frente, tá bom? Hoje nós vamos ver sobre a sarça e sobre o anjo. Eu quero ler o texto em Êxodo capítulo 3, verso de número 2, que diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Muitos mistérios aqui, como é a palavra do nosso Deus, vários mistérios que Deus sempre está nos desvendando, com o ensino da tua preciosa e poderosa palavra. Que ocorreu? Nós vimos ontem que Moisés cresceu no palácio. Quando Moisés tinha 40 anos, ele saiu e viu um egípcio castigando um hebreu. E ele foi lá e matou aquele egípcio com pequenos golpes. Moisés também tinha artes marciais. Era o treinamento dos egípcios do palácio, da corte. Moisés era o herdeiro, o sucessor de Faraó. Então ele também aprendeu isso. Ele matou com pequenos golpes um egípcio. No outro dia foi descoberto. O que aconteceu com Moisés? Ele fugiu. Moisés agora ele encontra sua esposa, sogro Jetro, e ali se passam mais 40 anos com Moisés lá no deserto. Depois desses 40 anos, como se Moisés tivesse esquecido a sua missão. Muitas vezes o tempo passa e a gente esquece qual é a nossa missão aqui nesta terra. Nós esquecemos que Deus tem propósito em nossa vida e nós devemos lembrar bem disso. Moisés passou o tempo e ele esqueceu. Nós devemos tomar muito cuidado. Vou demonstrar isso com alguns slides. Me acompanhe aí. Esses slides são as meditações que eu já escrevo há anos. E acabei usando porque fica mais fácil. A gente não esquece alguns detalhes que já estão solucionados. Vamos tentar mostrar mais uma vez sobre o anjo do Senhor. E vamos tentar mostrar sobre a sarça ardente. O primeiro slide diz assim, ó, me acompanhe. Os anos passaram. Agora Moisés tinha cerca de 80 anos. Constituiu uma família. Moisés passava pela escola de Deus. Período bem diferente daquele que ele esteve no palácio. Não menospreze os métodos de Deus. É nessa escola que aprendemos a servir verdadeiramente. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.
E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Êxodo 2, 23 a 25. O clamor do povo chega até Deus, que ouvindo prepara seu plano para a libertação de seu povo, justamente pelas mãos daquele que tinha fugido para o deserto e que logo irá ter um encontro celestial que mudaria sua vida para sempre. Lembra de ontem, quando Deus planejava salvar Moisés lá no céu, Deus preparando com o seu plano, e Joquebede pela fé creu. Deus usou Joquebede e Moisés foi salvo. Agora Deus lá no céu planejando como libertar Israel. Usando quem? Moisés, aquele bebezinho que foi salvo no rio Nilo. Deus tem planos, Deus não tem problemas. Nós criamos problemas, Deus não. O encontro de Moisés com Deus foi algo que para nós deve ser inesquecível. Ele apacentava o rebanho de Jetro, andava bastante, procurando pasto. Foi quando se aproximou do monte e viu uma sarça em chamas, mas não se consumia. A curiosidade venceu a vontade de Moisés, e ele se virou para ver o que era aquilo, a sarça. Moisés estava meio que esquecido de sua missão. Com o passar do tempo, Moisés parecia ter esquecido do seu povo. Tinha uma vida tranquila, deixou de lado o passado e sua família, e se fez esquecido sobre o sofrimento de seus irmãos hebreus. Resolveu cuidar dos negócios do seu sogro. Você ainda lembra qual a sua missão aqui nesta terra? Cuidado para não esquecer e se envolver com negócios alheios. Nós precisamos tomar o cuidado devido de não esquecer qual é a nossa missão como servo do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma missão a cumprir. Qual? Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos lembrar do sofrimento das almas que estão indo para o inferno. Nós não podemos esquecer. Moisés estava com a vida tranquila. 40 anos tinha se passado desde que ele partiu para o deserto. Agora ele tinha 80 anos de idade. Deixa eu tranquilo aqui cuidando do rebanho, do gado. Virou um pastor de gado. Deus não tinha chamado Moisés para isso. Deus tinha uma missão especial. Será que você não está no lugar errado? Será que você não está cumprindo algo errado? Pense nisso. Moisés estava em um dia comum, apenas cumprindo sua rotina diária. Mas de repente algo extraordinário aconteceu. A ação do Espírito Santo o impeliu a mudar sua rota e o levou a sair do seu comodismo. Moisés teve um encontro sobrenatural com Deus e viu uma sarça que ardia e não se consumia. O que Deus tem feito de diferente para te tirar do comodismo? Não se torne uma pessoa comum. Você é filho do rei. Você tem uma missão a cumprir aqui nesta terra. Execute enquanto há esperança. Deus mostrou uma sarça em chamas para Moisés. O que era a sarça ardente? Esse vocábulo só aparece 2 vezes nas Sagradas Escrituras. Vem do termo hebraico, sener, sarça, que é um arbusto. Só aparece 2 vezes. São termos que fica difícil você buscar. Nós podemos tentar buscar aqui pelo contexto cultural lá, geográfico da região, mas é difícil você realmente entender o que significava essa planta, porque só aparece 2 vezes esse vocábulo na Bíblia. Pela passagem bíblica, não é possível dizer qual era a sua espécie exatamente, mas considerando a região em que ocorreu o fato, e por etimologicamente a palavra derivar de espertar, é possível que a sarça seja um arbusto espinhoso, da família das acácias. Outro termo que deve certa explicação no verso é o anjo do Senhor. A sarça e o anjo do Senhor. Em hebraico, anjo, malá, que significa mensageiro. Em grego, nós encontramos também esse termo anjo, mas já com a pronúncia diferente, ângelos, que significa mensageiro. Então, o anjo do Senhor, portanto, é um mensageiro do Senhor.
Já começa aqui uma semelhança com Cristo. Mateus 4:23, Efésios 2:17, se puder ler depois, você vai ver a comparação, a semelhança. No Novo Testamento não vemos menção alguma sobre aparições de anjo do Senhor, como no Antigo. No Novo Testamento você não tem as aparições de anjo do Senhor como nós temos no Antigo Testamento. Por que será, hein? Que não temos? Deste anjo que fala de Deus em primeira pessoa, ou seja, como ele sendo o próprio Deus, ele menciona desse anjo na primeira pessoa, como sendo o próprio Deus. Essas são algumas passagens que aparece o anjo do Senhor em Gênesis. Já estudamos isso em outras meditações. Coloquei aqui porque talvez você está vendo pela primeira vez uma meditação, não conhece as outras. Então, mas se você ver as outras, eu explico uma por uma nas outras mensagens. Quando a Bíblia descreve o anjo do Senhor, ela está se referindo à aparição de Jesus no Velho Testamento. Isto conhecemos por teofania ou cristofania, que são termos teológicos para designar as aparições de Cristo antes de ser encarnado. São denominadas aparições visíveis de Deus. É um conceito de cunho teológico, que significa a manifestação de Deus em algum lugar, coisa ou pessoa. Quando a Bíblia cita um anjo do Senhor, a frase indefinida, ou um anjo, está se referindo à criatura, anjo, mensageiro, não a Jesus Cristo. Quando a frase está indefinida, está se referindo à criatura, um anjo. Quando a frase está definida, o anjo está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. A sarça era um simples arbusto natural e espinhoso, mas que foi iluminado com uma chama sobrenatural. A sarça ardente foi acesa sem nenhuma ação humana e permanecia acesa sem que fosse consumida. Ou seja, algo cientificamente impossível, um verdadeiro milagre. A revelação de Deus ali não estava limitada apenas à sarça, que queimava sem ser consumida, mas especialmente em sua palavra, declarando a Moisés que ele é o Deus Santo. Portanto, o significado da sarça ardente aponta diretamente para a autossuficiência de Deus. Ou seja, o arbusto não era consumido porque o fogo que estava ali não necessitava de combustível para queimar. Isto é, a chama que estava sobre a sarça é viva por si mesma, um símbolo da santidade inacessível de Deus. Explicando, a sarça foi acesa de uma maneira sobrenatural. Não precisou do homem, da intervenção humana. A sarça continuava queimando. A matéria-prima, o arbusto que estava ali, não se dissolvia. Algo diferente. O fogo queimava, mas a matéria-prima continuava e permanecia. E terceiro, o combustível que mantinha aquela sarça acesa. Não precisou de intervenção humana para aparecer as chamas não consumiam a matéria-prima do arbusto e o combustível não acabava. A sarça continuava acesa. O poder sobrenatural de Deus, a intervenção divina no encontro com Moisés. Imagina o encontro que Deus quer com você. Imagina o que Deus quer fazer na sua vida. Notamos algo interessante no capítulo 3 de Êxodo. Deus sempre quer se comunicar com a espécie humana. O soberano falava com um simples mortal que era Moisés, de uma forma sobrenatural, através da sarça, com a chama e etc. Que é o natural de Deus. Deus quer se comunicar também com você. Você sabe disto? Outro ponto que precisamos observar é que Deus sempre está preocupado conosco. Muitas pessoas acham que suas aflições não são percebidas por Deus. Se sentem injustiçadas, sozinhas, se perguntam o porquê de tantas coisas acontecem comigo. Mas a realidade é que o Senhor está atento aos nossos sofrimentos e seu desejo é nos livrar e conduzir para um lugar muito melhor
do que onde estamos. Deus viu as aflições do povo de Israel. Deus está vendo suas aflições. Deus se preocupa comigo, com você e com a nação, num geral. E Deus queria levar Israel para um lugar muito melhor. Deus quer te levar para um lugar muito melhor. Deus está preocupado conosco. Aquele Deus imortal, preocupado com os simples mortais que somos nós. Deus, através de uma situação sobrenatural, falando com Moisés, um simples mortal. Deus é maravilhoso, Ele te ama. E Ele quer falar ao profundo do teu coração. Deixa Deus falar, escuta a voz do Senhor. Deus também estava preocupado com as aflições do povo de Israel. Olha o que diz o texto: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3, 7 e 8. Se você está se sentindo só, saiba que Deus está contigo e que olha sempre para as nossas aflições, querendo sempre nos colocar em um lugar melhor. Lembra anteriormente Joquebede? Não tinha solução, Deus agiu. Lembra de Moisés? Não tinha solução, Deus agiu. Agora Deus encontra com Moisés e diz: você vai lá libertar o meu povo. Ai, maravilhoso. O que Deus vai dizer aqui? Eu vou ler os próximos slides. Ele diz: eu vou contigo. Deus diz para Moisés: eu quero te usar, Moisés, um simples mortal. Deus quer fazer isso conosco. Permita. Veja aí os próximos slides. Está terminando. Outro ponto interessante em Êxodo 3 é quando Deus disse que queria contar com Moisés. Eu paro nesse texto e como eu me sinto pequeno e eu vejo a glória de Deus. Ele usando um simples mortal. Deus precisa de um simples mortal? No verso 3, Moisés quis virar-se para ver o que acontecia na sarça. No verso 4, e vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Já no verso 5, Deus proíbe Moisés de fazer algo. Não te chegues para cá. No verso 6, Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Nos próximos versos, Deus menciona a aflição do povo de Israel e de repente no verso 10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Preste muita atenção. Deus diz a Moisés: vem, Moisés, eu vou te enviar. Eu quero te usar. Deus está dizendo isso com você nesse instante. Eu quero te usar. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus quer usar a igreja dele, para a glória dele. Vamos propagar o evangelho. Vamos avançar. Não podemos recuar. Deus conversa com um simples mortal, Moisés, e diz que quer contar com ele para libertar seu povo da escravidão de Faraó. Deus é soberano e em sua soberania escolheu simples mortais, eu e você, para assim realizar sua obra. Não temos o direito de dizer não a Deus. Ele é soberano, dono. Assim é a obra missionária. Deus quer usar simples mortais, eu e você, para realizar a obra perfeita, levar o plano redentor, a profecia de Gênesis 3,15, o libertador prometido, o Cordeiro de Deus, o Salvador Jesus Cristo, a todas as almas que estão perecendo, até os confins da terra. Você vai ser esse instrumento? Você vai ajudar alguém que quer ir? Você vai orar para aparecer alguém? Se você não pode ir, oferta para aquele que está indo para o campo missionário. Se você pode ir, se coloca à disposição do Senhor. Se você não pode nem ofertar, nem ir, ora. Deus fará maravilhas. Ora para que Deus levante o sustento para os missionários. Ore para que Deus levante mais pessoas para o campo da linha de frente. Faça isso.
para louvor e glória no nome do Senhor. Pense nisso. Deus quer te usar como foi com Moisés. Penúltimo slide. Aprendemos aqui que Deus usa seres humanos em sua obra. Também aprendemos nesse capítulo 3 que além de nos usar simples mortais, olha o que Deus promete. Ele nos dá garantia de que estará conosco. Quando Deus disse que enviaria Moisés até Faraó, a reação dele foi: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? No verso 11, Deus disse: vou te enviar para libertar o meu povo das garras de Faraó. Moisés disse: quem sou eu, Senhor? Eu? Este mortal? Este homem gago? Esse homem que não sabe falar direito? O Senhor escolheu a pessoa errada. Talvez você está respondendo assim hoje para Deus. Será que você não conhece a história? O que Deus fez com Joquebede? O que Deus fez com Moisés? Ele é soberano, ele é dono. Soberania significa dono. Ele manda, ele é o nosso dono. Ele nos capacita. Moisés era um escravo. Joquebede era escrava. Anrão era escravo. A nação de Israel era uma nação escravizada. Dali Deus levantou a semente de Gênesis 3,15, o libertador. Deus pode. Não duvide do Senhor. Nossa reação não é diferente quando Deus nos convoca para alguma obra específica ou para algum trabalho de liderança em sua igreja. Quem sou eu que vá? Mas lembre-se que Deus é o soberano, dono. Mais uma vez, deixe-me explicar o que significa soberania. É a qualidade de algo ou alguém que é soberano, dono, isto é, a autoridade superior, com mais poder e domínio em comparação aos demais. Deus é Deus, a soberania dele pertence só a ele. E o último slide. Terminamos com esse, diz assim, ó: a soberania de Deus representa o seu poder máximo e absoluto sobre todas as coisas existentes na terra. Quando Deus quis contar com Moisés, ele também deu garantia: certamente eu serei contigo. Se o soberano garante a sua presença conosco, o que mais nós precisamos? E por que não aceitamos o chamado do Senhor? Quando Deus te chamar, na próxima vez, lembre-se: certamente eu serei contigo. Creio que com esta certeza, pela fé, nunca mais dirá não ao Senhor. Deus apareceu de uma forma sobrenatural. O anjo do Senhor, a pessoa de Cristo novamente ali no Velho Testamento, conversando com um mortal, Moisés, dizendo a ele, dando ordem para ele libertar o povo. Quem sou eu? Eu estarei contigo, Moisés. Você realmente não é nada, mas eu sou Deus. E eu estou te ordenando, vá. Deus está nos dando essa ordem. Ide pregar o Evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que cumprir a ordem de Deus. Fazer missões. Pense nisso. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã nós vamos ver o grande eu sou. 7 mensagens seguidas sobre Jesus. O único eu sou, o grande eu sou, o eterno. Vou explicar que o eu sou, no texto original em hebraico, está no futuro. Eu serei. O texto está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se você puder assistir essas também, faça isso. Espero que venha abençoar sua vida. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado por mais este momento. Peço tua bênção sobre cada vida que está assistindo a tua palavra, Deus. Obrigado pela liberdade que o Senhor me permite ensinar. Ajuda, Deus, edifica estas vidas. Salva almas para a glória do Senhor. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.